Vamos testar aí o áudio, tá tudo bem? Dá para ouvir? Me dê um retorno se tá tudo ok. Sim? Então vamos lá. Ótimo, vamos lá. Então, boa noite a todos novamente, né? A todos, todas, todes. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que agora dê tudo certo, né? E vamos iniciar, então, o nosso webinário, promovido pelo curso de Letras da Faculdade de São Bernardo, Ler a Imagem, Comics e História em Quadrinhos, que é um tema super atual, né, que está ali realmente, de certa forma, num ponto máximo, tanto da intersecção, da leitura, dos processos de linguagem verbal, linguagem não verbal, além de estar realmente numa situação ali de inovação da imagem, né, a imagem no processo artístico. Então, em função dessa comemoração, nós convidamos a nossa queridíssima Caroline Mendes para falar sobre como se lê os comics, como se lê história em quadrinhos, né? E vou deixar com vocês daqui a pouco a Caroline. Mas antes eu gostaria de agradecer à direção da Faculdade de São Bernardo do Campo pelo apoio integral a todos os nossos processos, todos os nossos eventos, em especial a Roberta, ao Vinícius, que sempre estão nos apoiando, aos professores do curso de letras, né, que nós temos uma equipe fabulosa, né, que sempre está no processo de construção gradativa para uma melhoria e uma adequação do curso, em especial o professor Murilo, que nos trouxe a Caroline, nossa convidada de hoje, tá? Bom, quem é Caroline? Quem é Caroline Adriana Mendes Burak? Caroline, eu vou deixar para você falar um pouquinho sobre você, falar sobre a sua formação, porque eu acho que está muito integrada ao que você vai falar hoje, né? Você fez um doutorado em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não é isso? E fez também o mestrado pela Universidade Estadual de Maringá. Sua linha de pesquisa na análise de discurso, mas, assim, especificamente a leitura e escritura de materiais, de materialidades audiovisuais. Uma coisa que eu queria deixar aí bem fixado é que a Caroline, ela tem um canal no YouTube, tá? Que é uma graça, está indicado, tá? O canal que é o Português Mais. Então, fala um pouquinho para a gente, Caroline, como é que começou, como é que você pensa os quadrinhos, como é que ele está integrado à sua vida? Boa noite, Sônia, boa noite a todos. Consegue me ouvir bem? Consegue me ver bem? Sim. Bom, primeiramente gostaria de agradecer, Sônia, por essa oportunidade, agradecer principalmente ao Murilo, que me convidou para falar um pouquinho dos quadrinhos, agradecer a todos que estão assistindo, especialmente a minha mãe, que está assistindo também, fico muito honrada dela estar aqui, aos meus colegas, a minha curadoria, como eu chamo, que estão aqui também prestigiando. Fico muito feliz e muito honrada. Bom, sobre mim, começou essa questão das histórias em quadrinhos, de gostar, de ler, começou desde os 7 anos, mais ou menos. Minha mãe, professora, sempre incentivou muito eu e meu irmão a leitura e sempre tinha livros em casa, ela sempre trazia da escola, giz, então a gente sempre teve esse contato com a sala de aula
além de frequentar a sala de aula, nós tínhamos também esse contato com a sala de aula em casa, então minha mãe sempre proporcionou livros para nós. E os quadrinhos, para mim, essa paixão por quadrinhos começou com a Turma da Mônica, obviamente, que eu lia a Turma da Mônica, lia na escola, então foi me despertando esse interesse. Mas buscar essa leitura profunda, de forma mais efetiva, foi a partir do videogame mesmo, com o meu irmão, que nós jogávamos, e a partir dos jogos, antigamente, do PlayStation, a nossa paixão foi crescendo, principalmente a paixão por dragões, que eu e meu irmão tem, e a gente sempre troca ideias sobre isso. E eu fui aprofundando, meu irmão ama Naruto, lê muito Naruto, e eu comecei com ele nesse processo também de ler, de buscar isso, e fui me aprofundando, e hoje eu sempre estou lendo quadrinhos de diferentes tipos e estilos para continuar, né, a novas perspectivas. Bom, tirando isso, né, fora essa questão desse meu amor pelos quadrinhos que veio, eu, como você citou, sou formada pela Universidade Estadual do Paraná, Unespar, devo aos professores a minha formação, o mestrado também que fiz na UEM, com um grupo de professores ótimos, e que bom, Sônia, que você falou assim, doutora em letras, daqui um ano, espero, que eu seja mesmo daqui um ano, estou no processo ainda, falta um tempo, estou aqui em Porto Alegre agora, trabalhando no doutorado, e espero concluí-lo, assim, o mais breve possível e com a maior qualidade possível também. No doutorado, eu não estudo quadrinhos, embora eu tivesse pensado, por um momento, em estudar quadrinhos, mas eu optei seguir por uma linha que eu já vinha, que era o trabalho com as mulheres. E de todo esse tempo, todo esse percurso que eu fiz nos meus estudos, eu tinha essa vontade de compartilhar com as pessoas um pouco da língua portuguesa. E foi aí que surgiu a ideia, em 2019, final de 2019, do site. Então, eu tive a ideia de lançar o site, mas bem dificultoso, eu fui organizando, fui pensando, conversando com as pessoas que conviviam comigo, eu faço, não faço, e aí bem difícil, porque eu que trabalho com todos os processos do site. E aí, até que em 2020, eu comecei, final de 2020, e agora 2021 que eu estou levando mais, estou trazendo mais conteúdo para o site, na medida do possível. Eu gostaria de ter mais conteúdo, mas eu espero que aos poucos esse conteúdo vá crescendo e vá se ampliando também. Caroline, eu acho fascinante, porque geralmente quem vem para letras tem uma proximidade com o processo de leitura de livros, de forma geral, mas também dos quadrinhos. Tem muita gente que vem para letras por conta de games e de quadrinhos, né? Então, essa junção, ela fica fascinante, quando você pega a teoria, né, e vai trabalhar com aquilo que você gosta. Eu queria aproveitar e falar uma questão importante. Nesse semestre, nós vamos começar com o processo seletivo para o segundo semestre, para letras, administração. Então, se vocês que estão assistindo tiverem interesse, perceberem essas ligações, olha, vem com a gente aqui, que a gente vai receber muito bem vocês. Caroline, eu queria que você agora explanasse, né? Eu vi um material muito rico que você trouxe. Vamos lá, que eu acho que a gente tem muita coisa para ver no nosso tempo aí, no nosso horário. Vamos lá. Obrigada, Sônia. Eu vou apresentar aqui, então. Vocês sinalizem, por favor, se está aparecendo, se não está. Está aparecendo. Conseguem ver perfeitamente? Sim. Ótimo, então. Bom,
Então, com o nosso tema Ler a Imagem, Comics e Histórias em Quadrinhos, eu vou dar início a essa discussão e gostaria que vocês fossem comentando também no chat, falando quais quadrinhos, quais comics, quais mangás, se for o caso, vocês leem ou já leram ou gostam de ler, para que a gente depois, no momento de discussão, nós possamos conversar sobre isso e trocar ideias mesmo a respeito. Bom, essa capa, então, aqui, eu já vou falar sobre ela um pouquinho. É do conhecido como o deus do mangá, o Osamu Tezuka, brasileiramente falando. E, inicialmente, quero trazer, trouxe uma motivação para a gente pensar a respeito de como a escola tem trabalhado a questão da imagem, tem trabalhado a questão das histórias em quadrinhos. Então, nós temos a seguinte questão. O discurso escolar, muitas vezes, valoriza mais o verbal ou trabalha a imagem como mero adereço. Histórias em quadrinhos, mangás, charts, tirinhas e comics podem emergir em práticas de linguagem e sala de aula somente como forma de tornar a aula mais atrativa. Bom, eu deixo essa pergunta para que nós possamos, ao final desse debate, desse diálogo, para que nós possamos voltar a essa pergunta. Será que a imagem é só um adereço? Então, eu fico pensando isso, porque, às vezes, nesse contexto escolar, nós tratamos a imagem como um mero adereço, como uma forma de usar o tempo, de uma forma, matar o tempo mesmo, entre aspas, ou, não tem nenhuma atividade, então vocês leem aí, e nada é falado ou explicitado, aprofundado sobre essa história em quadrinho, esse comic, esse mangá que foi trabalhado. Então, a priori, faço essa pergunta para que nós possamos voltar depois. Será que a imagem é só um adereço? No meu ponto de vista, obviamente que não. A imagem não é só um adereço, só uma ilustração para que fique mais bonito, para que a ideia fique mais completa. A imagem, então, definitivamente, ao meu ver, ela não é apenas um adereço. Eu trouxe aqui um pouco para vocês também sobre a origem da história em quadrinhos e comics. Há controvérsias a respeito dessa origem, obviamente, mas se nós formos pensar na história, nós sabemos que desde os primórdios há o trabalho com a imagem, porque antes nós não tínhamos uma escrita, o texto escrito propriamente dito, os primórdios, né, na Idade Média e até antes, se comunicavam por imagens, por pinturas nas paredes. Então, eles retratavam a vida, eles narravam a vida por meio da imagem. Então, a imagem sempre esteve muito presente para o ser humano. E foi no dia 17 de maio de 1890, que foi publicado em Londres a primeira revista semanal com histórias desenhadas, chamada Comic Cuts. Bom, vocês percebam que mais à frente eu vou explanar isso também, mas o termo comic, eles diz respeito ao que é cômico. Então, a princípio, as histórias em quadrinhos, elas foram lançadas com esse intuito, com o intuito de ser engraçadas. Como vocês podem ver mesmo aqui nessa primeira fileira aqui do Comic Cut, que tem um homem, ele tá pegando uma bola, fazendo bastante esforço, e ele sobe essa bola, e o cachorrinho tá perto dele, observando, né, ele fazer todo esse esforço, e ele agacha, e coloca a bola no chão, e o cachorrinho olha, e depois ele vira as costas, e o cachorrinho pega a bola. Então, aqui já é uma sátira, né? Já traz esse humor. Por quê? Porque, essa bola não era tão pesada assim, né? Se o cachorro conseguia pegar, ainda mais que parece um pincher, esse cachorrinho aqui. Então, esses eram os conteúdos lançados inicialmente nas revistas semanais, certo? No Brasil, o precursor dos quadrinhos foi um ítalo brasileiro chamado Ângelo Agostini, que criou, já em 1869, as Aventuras de Inhoquim. Então,
foi já em 1869, a gente tem, então, uma trajetória grande aí do quadrinho no Brasil, com essas aventuras de Nhoquinho, com o mesmo propósito. Vocês podem ver aqui embaixo que é sempre com essa ideia de gerar humor, de criar uma situação humorística e assim por diante. Ainda relacionada à história em quadrinhos e o comics, nós temos o Yellow Kid, que foi a primeira tirinha desenhada pelo artista Richard e apareceu pela primeira vez em revista durante os anos de 1894 a 1895, e que teve a primeira estreia já oficial no New York World em 17 de fevereiro de 1895. Foi o primeiro quadrinho a aparecer de forma colorida. E até então, até o ano de 1895, os quadrinhos eram em preto e branco. A partir do ano de 1995, eles começaram a ter cor, e essa história do Yellow Kid é de um menino que ele vestia uma roupa amarela, e como vocês podem ver aqui, ele só se comunicava por meio da roupa. Então, tudo que ele precisava dizer, ou ele precisava se comunicar, ele precisava dialogar, estava escrito na roupa dele, certo? Então, era pela roupa que ele se comunicava. E é interessante nós pensarmos e olharmos aqui, porque apesar de ter já essa possibilidade de usar as cores, vocês vejam que as cores eram reduzidas também, não tinha uma paleta de cores tão extensa assim que podia ser usado, e também, e a gente pode pensar basicamente como isso foi usado com a questão do amarelo, para trazer esse impacto mesmo, para trazer esse contraste aqui entre o branco e o amarelo-laranja aqui, né? Bom, e no Brasil, quem não conhece, né, o grande título de O Menino Maluquinho, por Ziraldo, que é um dos maiores fenômenos editoriais do Brasil. Então, O Menino Maluquinho e Turma da Mônica são os quadrinhos mais conhecidos no Brasil, creio que até hoje, porque até hoje se lê Turma da Mônica. E o Menino Maluquinho era essa criança que vivia com uma panela, era uma criança alegre, sapeca, que tinha muita imaginação, que adorava aprontar e viver novas aventuras com os amigos. Vocês já percebam que aqui nós temos mais cores, né, que já tem essa evolução. Obviamente, essa questão da cor veio com o surgimento da imprensa também. Sem o surgimento da imprensa, isso não seria tão possível assim, né? Colocar cores nos quadrinhos. Então, vocês podem ver que ele está ali olhando pela fechadura e a amiga dele ali fala, que coisa feia! E ele diz, calma, não é isso que você está pensando. Ah, é? Esta é a porta da rua. Então, ele está olhando para a porta da rua, ele está querendo sair, ou ele está querendo aprontar alguma das aventuras dele lá fora, e, de repente, está impossibilitado de fazer isso. Então, eu quis trazer essa representação do menino maluquinho, porque faz parte da história do quadrinho, principalmente da história do quadrinho no Brasil. Bom, eu trago aqui, então, a diferença entre HQ e comics. As HQs, geralmente, elas são contadas por meio de quadrinhos, vinhetas, né? Esses quadrinhos podem... se nós formos pensar em histórias de quadrinho de modo geral, nós podemos incluir toda essa junção de imagem e texto, mas nós sabemos que há algumas diferenças. Por exemplo, a história em quadrinho se difere da tirinha. A tirinha tem até quatro quadros. Já a história em quadrinho já é mais ampla. O mangá também é diferente da HQ. A charge também é diferente. Mas nós podemos, quando falarmos de HQ, podemos considerar todos de um modo geral, mas sabendo que há especificidades entre eles. Então, a HQ, essa história contada por meio de quadrinhos, com ou sem texto verbal. É uma narração que geralmente coaduna, né, relaciona o verbal e o não verbal, que é o texto escrito, a palavra, e a imagem, que é o não verbal. As imagens falam por si mesmas, né, falam por si em alguns casos, mas em outros casos o verbal se sobressai ou vice-versa.
Comic já é uma expressão, como eu disse anteriormente, de língua inglesa, que pode ser traduzido como cômico. E, além disso, também é conhecido como arte sequencial, narrativa gráfica, narrativa figurada, que é um nome comum nos Estados Unidos. Então, eu vou trabalhar basicamente com esses 3 tipos aqui: histórias em quadrinhos, comics e mangá. Então, são esses 3 tipos que eu vou trabalhar. Lembrando que eu falei que tem outros tipos, a tirinha, a charge, o cartoon, porém, eu elegi esses 3 tipos para trabalhar aqui hoje com vocês. Os mangás surgiram na época feudal, sendo advindos dos chamados teatros de sombra dos japoneses. Então, eles costumavam fazer esse teatro de sombras, e foi a partir disso que eles constituíram o nome e o gênero mangá. No Japão, Osamu Tezuka Osamu, como eles chamam no Japão, é o sobrenome primeiro e depois o outro nome. Ele criou o mangá moderno e deu base para a formação da indústria de quadrinhos no Brasil. Por isso que, inicialmente, eu disse que ele é considerado o deus do mangá. Na maioria dos casos, os mangás são em preto e branco, embora nós tenhamos títulos de algumas páginas coloridas, ou páginas de cor rosa, ou páginas de cor azul. Eu trouxe também a diferença de mangá para HQ. Nós temos a diferença, por quê? Porque a história em quadrinho, nós lemos ela da esquerda para a direita, certo? Então, a diferença entre HQ e mangá é a forma de leitura. O mangá, ele se inicia da direita aqui, certo? Do número 1 para o número 2. Então, você começa da esquerda para a direita. O sumário também, o sumário é no fim do livro, como vocês podem ver aqui. Eu trouxe Naruto porque adoro Naruto, gosto muito de Naruto, então eu trouxe o Naruto aqui. Há quem prefira Dragon Ball, mas não vamos entrar nessa discussão agora. Então, nós começamos a leitura da esquerda para a direita. Então, nós temos o 1 aqui, 2, 3, 4, o balão 4, a leitura do balão 4, e o balão 5, certo? Por que essa diferença? Porque a HQ do Brasil tem essa orientação de começar da esquerda, né, para a direita, e no Japão eles têm essa diferenciação de começar da direita para a esquerda. Perfeito, então. É só mais a título de curiosidade mesmo, essa questão da leitura, de onde nós iniciamos a leitura, enfim. Agora, eu trouxe também algumas peculiaridades do mangá que é bem interessante. Por quê? Porque os mangás lá no Japão, eles são diferentes das histórias em quadrinhos daqui. Primeiro que eles são publicados em formato A4, a preços bem baixos, não tem uma boa qualidade a folha. Essa folha é uma folha reciclada, porque eles joga fora aquela história, depois que foi lida, eles reciclam para escrever outra história. As publicações são semanais, geralmente tem entre 400 e 500 páginas, com cerca de 20 histórias de autores diferentes por edição. Então, vocês imaginam o quanto esses escritores de mangakás não trabalham, né? Porque são histórias que são lançadas semanalmente. Entre 400 e 500 páginas aí, eles têm que compor essa edição. A cada mês, a editora, ela vai publicando esses mangakás, vai publicando esse mangá, e junto com o mangá, a editora lança uma pesquisa com os leitores para que eles respondam quais são as histórias favoritas daquele mês, e se aquela história específica das 20 histórias tem 2 que o público não gostou, que os leitores de mangá não gostaram, eles cancelam essa história, falam assim, não, ninguém gostou da sua história, chega, próximo escritor, vamos dar lugar para o próximo escritor. Então, eles dão lugar para outro escritor e tem essa grande rotatividade de histórias e de autores. Então, se o mangá não é bom, se o público não gostou, eles vão reciclando até incorporarem outros autores que fiquem no gosto popular, certo? Então, o mangá, ele tem relação direta com o anime, que é quando
essa história passa a se tornar um vídeo, certo? Passa a se tornar uma história por meio do vídeo, e tem uma relação também direta com o videogame. Então, vocês podem ver, por exemplo, Naruto tem o mangá e tem o anime, e tem o videogame, tem o jogo. Então, nós temos essa sequência, né? Tem histórias que tá no mangá, tá no anime e tá no videogame, certo? Um ponto interessante também de nós falarmos é sobre a questão da transcriação. Qual é a questão da transcriação? A questão o que é a transcriação? A transcriação ocorre por quê? Porque o mangá, ele originalmente é do Japão, ele está na língua japonesa, mas ele é traduzido para outras línguas e também para a língua portuguesa, para o Brasil, porque o Brasil hoje é o 8º país que mais lê mangá no mundo. Então, há essa barreira entre as linguagens, e essas barreiras, elas vão funcionando como um espaço de criação, em que nós temos novas leituras sendo geradas, novas interpretações e novos discursos, e que enriquecem ainda mais o universo do mangá. Por exemplo, nós temos expressões em japonês que não têm uma correspondência, não têm uma correlação com a língua portuguesa. Mas, como toda tradução, obviamente, né, o Murilo, que é um excelente tradutor, pode dizer isso com certeza, há expressões que não são traduzidas ao pé da letra, são aproximadas, são traduções aproximadas, mas uma coisa que é interessante dessa transcriação é que a imagem é a mesma. Então, a imagem continua a mesma no Japão, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, em qualquer lugar na China, e no Brasil também é a mesma imagem, só que a tradução vai sendo traduzida de acordo com cada país. Então, essa mudança, essas lacunas que ficam na linguagem, por não ter uma tradução literal, por não ser porque a gente sabe que as culturas são diferentes, as linguagens são diferentes. Então, essa falha, esse buraco que fica da tradução, gera outros sentidos, gera outras interpretações, geram outras leituras. Então, isso é muito interessante do mangá. É muito interessante a gente prestar atenção nisso também. Eu trouxe aqui as empresas mais comuns, né, que trabalham com essas HQs, com as comics e com os mangás, que é a DC Comics, que todo mundo já deve ter ouvido falar, ou leu ou assistiu, né, filmes em que continham esses personagens, a Marvel e a Panini. Então, eu trouxe a capa de cada um deles para que para que a gente pudesse, né, levar em conta que são grandes produtores de quadrinhos e de mangá. A Panini mesmo sempre está reproduzindo esses mangás. Eu trouxe aqui a capa do One Piece, que é um dos mangás mais vendidos no mundo hoje. E os personagens, né, da Marvel e da DC, que nós conhecemos e que são comuns. Acredito que desde a nossa infância, assim, nós já sabemos, o Homem-Aranha, o Batman. Então, nós temos esse contato com os heróis aí, com os super-heróis da Marvel e da DC. Aqui eu trouxe a mais título de curiosidade mesmo, os principais HQs e comics que nós temos, que eu ranqueei, né? Aqui está ranqueado a partir de um site que o HQ mais vendido em toda a história até hoje é o X-Men. Depois nós temos Star Wars. Então, o X-Men, que iniciou lá em 1991, tem 8 milhões de cópias vendidas. É um número muito grande, né? Se nós formos pensar. Nós temos Batman, Spider-Man, né? Homem-Aranha. Então, aqui eu deixei essa listinha para que vocês pudessem... só para que a gente pudesse relembrar, né? Quais são as HQs mais vendidas e mais lidas também no mundo. E aqui do outro lado, nós temos as 4 séries de quadrinhos que são mais vendidas em todos os tempos. Então, Homem-Aranha é uma das séries mais vendidas, Asterix é uma série bem vendida, Batman e Superman.
Aqui já temos os principais mangás. Como eu disse a vocês, o One Piece lidera esse ranking com 345 milhões de vendas. O Dragon Ball vem logo em seguida e eu questiono esse segundo lugar, porque Naruto deveria ser o segundo lugar. Eu falo isso, sempre dá uma confusão quando eu falo isso, porque ninguém aceita que Naruto é melhor que Dragon Ball, mas eu acredito que seja. Em terceiro lugar vem Naruto, Blackjack, Detetive Conan, Astro Boy, que é bem famoso também do Osamu Tezuka, que eu falei lá no início que a imagem é o mangá lá do Osamu Tezuka. Olha, Bárbara disse Naruto melhor que Dragon Ball? Não, é sim, gente. Naruto melhor que Dragon Ball. Principais HQs do Brasil. Então, eu trouxe essas diferenciações, essas especificidades, né? Mostrei primeiro o do mundo, de HQ e comics, depois mostrei os mangás mais vendidos durante o mundo, e agora vou falar um pouco das HQs do Brasil, porque é importante nós ressaltarmos a nossa cultura, e tem coisa muito boa no Brasil. Principalmente os HQs estão sendo bem vistos, né? Esses HQs do Brasil são muito bons. Então, nós temos aí Day Tripper, Achados e Perdidos, Turma da Mônica Jovem. Aqui está, não está por ordem, tá? Está só como os principais mesmo, não está ranqueado de 1 a 10, tá? A Adormecida, 100 Anos para Sempre, outro Turma da Mônica, Laços, Tungstênio, Castanha do Pará, que fala sobre Belém do Pará, que vai contar essa história bem regional mesmo, que ressalta essa cultura mesmo do Brasil. Quadrinhos dos anos 10, do André, que o maior sucesso dele é Malvados, que desde 2001 ele já escreve, já desenha. Angola, Janga e Alho Poró. Então, esses são os quadrinhos que mais... são os principais quadrinhos do Brasil. E são quadrinhos muito bons. Esse Day Tripper é interessante, esse Day Tripper de 2010, ele está sendo vendido agora na Amazon com uma nova capa, se eu não me engano. São 2 irmãos brasileiros, mas não moram no Brasil, e está sendo muito bem comentado e muito bem avaliado esse quadrinho Day Tripper. É bem interessante, recomendo. Para nós fecharmos esse levantamento histórico, essas questões, as diferenciações, o que é o quadrinho, o que é a comic, o que é o mangá, e entrarmos um pouco na análise, na teoria e na análise, eu trouxe essa citação do Will Eisner, que o nome dele que gerou o prêmio Eisner, né, de quadrinhos, e outros. As histórias em quadrinhos apresentam uma sobreposição de palavra e imagem, e assim, é preciso que o leitor exerça suas habilidades interpretativas, visuais e verbais. Então, essa questão que ele coloca de sobreposição de palavra e imagem é muito interessante, porque realmente, mais à frente, nós vamos entender que não é um é superior que o outro, a imagem é superior que a palavra, que o verbal é superior à imagem, não. Eles vão... Cada uma dessas habilidades, né, cada uma dessas questões, elas vão pedir um olhar diferenciado. Então, a escrita pede um olhar e a imagem pede outro olhar. Então, elas não é uma melhor ou pior que a outra, mas elas vão se dar nessa complementariedade. Esse primeiro quadrinho aqui, A Amiga dos Animais, foi a primeira revista em quadrinho do Brasil, colorida, né, chamada Tico Tico. E é interessante a gente notar, né, porque olha como Animais era escrito. Então, é uma revista bem antiga. Aqui também tem esse tom, eu não peguei todo o quadrinho, eu recortei só uma parte, mas percebam que, antigamente,
os quadrinhos não tinham balões, né? Nem todos os quadrinhos inicialmente, né? Se a gente for falar de história, nem todos os quadrinhos inicialmente vinham com balões, eles vinham como uma espécie de legenda abaixo da imagem. Então, ali, né? Lulu adora os animais, mas não sabe acariciá-los convenientemente. Outro dia, viu que os canários não tinham água fresca para molhar o bico, nem uma folha de alface para comer. Substituiu-os por um pedaço de carne e um pouco de vinho. Depois, tomou um chale e alguns pares de meia, colocando-os no pescoço do tigre, que tinha frio. E para agradar Mimi, pôs-me uma touca na cabeça. Julgando que os peixes tivessem, frio, colocou o bocal de vidro sobre o fogo. Então, apesar de não ter essa questão propriamente dita dos balões, dessa representação, nós temos essa história em quadrinhos sendo contada e essa ingenuidade que também era própria da criança, que é própria da criança e que era mais ainda antigamente, essa ingenuidade de eu vou dar um pouquinho de carne e vinho para esse passarinho, eu vou pôr os peixes no fogo, por que não? Eles sentem frio, eles estão com frio nesse aquário, água gelada. Então nós temos até mesmo é engraçado se a gente for pensar por esse lado, tem até mesmo um tom humorístico em ela realizar essas ações. Essa revista Tico Tico é bem interessante, tem conteúdos maravilhosos, assim, é muito interessante. Eu deixei a referência no final sobre essa revista Tico Tico, que dá para acessar todos os números, se eu não me engano, dessa revista. Então, quem tiver vontade de ver mais sobre esses quadrinhos do passado, da história do Brasil, eu recomendo, porque são muito bons, muito interessantes mesmo. Eu trouxe aqui um recorte da Turma da Mônica, não podia faltar, né? Com certeza. Trouxe aqui um recorte também, principalmente para mostrar aqui a questão da onomatopeia, os recursos gráficos que esse quadrinho traz. A Turma da Mônica trabalha muito com onomatopeia, muito com recurso gráfico. Então, vocês podem ver ali, né, que foi jogado na cabeça dela uma estrela, uma varinha, e aí tem clock, que é esse som que representa esse barulho que foi feito, né, esse contato do objeto com a cabeça dela, o recurso gráfico das estrelas, representando ali que ela ficou tonta, atordoada. Então, a Turma da Mônica trabalha bastante com essas questões de onomatopeias e recursos gráficos. Aqui abaixo também não podia deixar de trazer Mafalda, que é um quadrinho extremamente conhecido, uma tirinha, quer dizer, extremamente conhecida de Quino. A Mafalda sempre denunciando as questões sociais, falando, ela tem bastante quadrinhos que falam dessa questão do planeta, do cuidado com o planeta, ela faz essas críticas sociais, essas denúncias sociais, que são bem interessantes também. E Mickey Mouse, que também é um quadrinho bem popular, bem conhecido, que eu acho que a maioria das pessoas conhecem, aparece até mesmo em provas de vestibular, em provas de concurso. Então, é bem interessante os animais falando, né, os animais conversando entre si, e sempre também eles trabalham com humor, por exemplo. Você não deve ser tão obediente, não seja cordeirinho. Sim, sim. Desafie o seu dono, desobedeça a ele. Sim, sim. O dono. Finja de morto já. Ele fingiu e, hahaha, eu estou só desmaiado. Então aqui tem essa jogada do humor, né? Esse plot twist de humor que ele tá... Para ele tá com o poder, ele tá sendo rebelde aqui. Eu tô desafiando ele sim, eu não tô obedecendo 100% o que ele fala. Ele acha que o meu dono acha que eu morri, mas eu só desmaiei para ele pensar que eu tava morto. Então, eu adoro quadrinhos, adoro tirinhas. Teve um tempo que eu assinei jornal impresso mesmo, só para ficar lendo as tirinhas. A maioria das vezes eu nem lia quase nada, só lia as tirinhas sobre o meu signo também, e era muito bom, assim, eu sempre gostava, eu sempre pensava assim, essa semana, qual tirinha que vai vir? Bom, então finalizamos essa primeira parte
de conceituação, de quais são os quadrinhos mais vendidos, os mangás, os comics. Eu trouxe um pouquinho dos quadrinhos mais famosos, quadrinhos mais canônicos, como nós chamamos, quadrinhos que obedecem um padrão. E agora nós vamos trabalhar um pouco de teoria e vamos para análises práticas mesmo. Como funciona isso na prática? Como a gente analisa um quadrinho? Como a gente analisa uma comic? Como que as cores importam? Como elas significam ou não significam? Qual o efeito de sentido que determinadas cores trazem e que outras não trazem? Então, eu me pauto aqui, basicamente, na análise do discurso para fazer essas análises, em que a análise do discurso considera a imagem, não mais a imagem legível na transparência. Então, nós não trabalhamos com a transparência do dizer, quis dizer isso e ponto, o autor quis dizer isso. Não. Nós trabalhamos muito além do que o autor quis dizer, porque não, o foco não é saber o que o autor quis dizer com determinado quadrinho, com determinado mangá ou comic, mas sim qual o efeito de sentido que aquele quadrinho tem para mim, que aquele quadrinho causa para mim, como eu me modifico ao ler aquilo e como eu modifico a minha vida no meu dia a dia e como modifico os outros que convivem comigo. Então, é muito além dessa transparência da imagem, é muito além do que, a moça está aqui vestida de laranja carregando uma sacola. Tudo bem, mas e daí? O que tem além disso? O que nós podemos pensar, relacionar, discutir, associar em relação a isso? Então, é interessante a gente pensar, porque o discurso, ele atravessa e constitui, certo? Mas a imagem, ela é opaca e muda. É nós que damos sentido para a imagem. É nós que percebemos como essa imagem me toca. Como essa imagem me toca. O que eu sinto ao ver essa imagem? Quais relações eu faço a partir dessa imagem? Certo? Então, quer dizer, né, a imagem opaca e muda, aquela da qual a memória perdeu o trajeto de leitura. Então, o peixe aqui não refere-se a essa memória mental que nós temos, mas uma memória histórica e social, certo? Então, eu trouxe esse quadrinho, quem tiver no celular consegue ampliar esse quadrinho. É um quadrinho, HQ das Minas, se eu não me engano, o nome. Eu peguei ele porque achei interessante como foi desenhado e como ele provoca determinados efeitos de sentido. Então, como é um quadrinho brasileiro, nós vamos ler da esquerda para a direita. Então, vejam só, ela está deitada, certo? Está deitada, com uma expressão neutra, não tem aspectos do rosto dela de felicidade ou de tristeza, é um aspecto neutro, né? Até pelo risquinho da boca, aspecto neutro. Ela está deitada na cama e no segundo quadrinho ela está em pé, olhando para a janela, certo? Vocês vejam a roupa dela, ela continua com a mesma roupa, uma blusa laranja, uma saia preta e meias brancas, branca e preta, meia branca e preta. No terceiro quadrinho, nós temos o quê? Nós temos ela com uma máscara, com a mesma roupa, com algumas sacolas. O que nós podemos já inferir e interpretar, não gosto dessa palavra inferir, mas que nós podemos interpretar que ela foi às compras. Ela está usando máscara. Estamos no momento de pandemia, nessa situação da Covid-19. Ela provavelmente foi ao mercado e tem que usar máscara no mercado e na rua, né? São as determinações. Então, por aqui nós estamos já construindo esse sentido, nós já estamos trabalhando com esses sentidos que a imagem está nos dando, a imagem está nos levando a isso, certo? O quarto quadrinho, nós temos ela novamente deitada, assim como no primeiro quadrinho, ela está deitada com a mesma roupa, na mesma posição, a mesma posição da mão, ela voltou para o estado inicial. Então, ela se levantou, viu a janela, vou ao mercado comprar umas compras e vou deitar. Novamente, ela repete a ação de olhar a janela, certo? E no último quadrinho, ela pensa. Por quê? Porque aqui é um balão de pensamento, é um balão que foi convencionado assim, né, de que quando a gente tem esse balão que ele não é
com as linhas, com os traços retos, e que ele tem esses 3 pontos associados ao personagem, ele refere-se a um balão de pensamento. Então, o que ela pensa? Se eu passar a quarentena de quadro em quadro, será que vai mais rápido? Bom, a primeira vez que eu li esse quadrinho, eu falei, opa, vou voltar tudo aqui então. E comecei a levantar alguns efeitos de sentido. É claro, pessoal, que o que eu posso dizer a vocês, cada pessoa que lê algo, ela tá carregada da sua história, das suas ideologias, dos seus pontos de vista. Então, o que eu interpreto pode não ser o que outra pessoa interpreta, e tá tudo bem em relação a isso. É só tomar cuidado em relação a não fugir, a não ver um sentido que possa ter ali irreal, que foge muito do sentido, não do sentido original, não é isso, mas que não foge muito dessa matriz que foi estabelecida. Então, eu não posso dizer, por exemplo, aqui, essa menina aqui, ela está deitada porque ela está doente. Em certo ponto, ela poderia estar doente, mas com outro tipo de repente, ela poderia estar, eu estou um pouco deprimida, estou um pouco triste, que eu volto para minha cama e fico ali olhando, mas o contexto é da quarentena, porque já foi nos dado isso no texto verbal. Se eu passar a quarentena de quadro em quadro, será que vai mais rápido? Então, eu levantei alguns sentidos que eu vou compartilhar com vocês. Quando eu terminei aqui, eu voltei. Eu falei, bom, quadro, né? Então, nós temos o primeiro quadro, que é o primeiro quadrinho, a primeira vinheta. Nós temos o travesseiro, que, de certa forma, forma um quadro. Nós temos o edredom, a coberta, que, de certa forma, forma um quadro. Depois, no segundo quadrinho, nós temos a janela, que forma um quadro. A tábua da mesa, né, em cima da mesa, que forma um quadro. O chão, que forma um quadro. Ela volta para esses quadros que eu ressaltei, né? A porta ali no fundo se assemelha a um quadro. Aqui tem um quadro, aqui tem um quadro, aqui tem um quadro. E eu fiquei, quantos quadros mesmo aqui tem? E aqui tem outro quadro. Só que aí não é esse quadro. Não é essa estética, essa questão de estar tudo em quadrados, vamos dizer assim, mas aqui nós temos 2 sentidos possíveis. Ou será que se eu ficar de quadro em quadro passa mais rápido? Ou seja, será que se eu ficar deitada e indo para a janela e ir no mercado e repetir isso todas as vezes, repetir isso até quando for possível, repetir, deitar, levantar, olhar a janela, comprar coisas na farmácia, no mercado, volto para a cena 1. Deitar, dormir ou ficar assistindo alguma coisa, olho para a janela, vou ao mercado, vou à farmácia. Mas um outro sentido que eu levantei, um outro efeito de sentido que eu levantei, é que como ela pega o livro, para mim, esse passar a quarentena de quadro em quadro, para passar mais rápido, seria a leitura, a história em quadrinhos. Então, se eu passar a quarentena de quadro em quadro, será que vai passar mais rápido? Olha, eu acho que sim, porque ler, né, a história em quadrinhos te faz perder essa sensação do tempo, te faz mergulhar na história, te faz viver aquilo realmente. A leitura te faz viver, ela te faz viver mundos que você nem poderia imaginar, porque a gente só tem vamos dizer que a gente tem essa experiência na Terra aqui. Mas com a leitura a gente pode ter muitas vidas, a gente pode viver muitas vidas e de muitas formas. Então, se nós estamos fechados nessa questão da pandemia, de isolamento social, ela pode fazer com que o tempo passe rápido e ela pode não ter essa sensação que ela perdeu o tempo ou que ela não viveu, mas ela pode viver de outras formas, principalmente pela leitura e principalmente ainda, como eu sou uma defensora de história em quadrinhos, pela história em quadrinhos, pelo mangá, pela comic e etc. Eu não sei porquê, mas, gente, quando eu vi depois, pela quinta vez, talvez, esse quadrinho, eu fiquei associando essa roupa laranja dela com aquela série Orange is the New Black. Porque todas as mulheres naquela prisão vestem um uniforme laranja e aqui dá essa sensação de prisão mesmo, quando a gente está dentro de casa sem poder sair. Então, eu fiz também esse outro sentido, também levantei essa outra hipótese, esse outro sentido. E aí você pode me perguntar, Carol, mas qual sentido é certo desses que você falou? Nenhum.
todos são válidos, nós podemos levar em conta todos, certo? Então, não podemos dizer, esse é o único sentido. Não, esse não é o único sentido. Eu posso dizer que ela ficou de quadro em quadro, passando dessa rotina repetidamente, levantando, olhando a janela e comprando. Eu posso falar que esse de quadro em quadro é ela lendo, quadrinho por quadrinho, vinheta após vinheta, quadro após quadro. Posso associar isso com uma forma de prisão, e que na prisão também, se a gente for levantar isso, nós sabemos que muitas pessoas leem mais na prisão para poder passar o tempo também. Então, vejam quais sentidos nós podemos trabalhar com esse quadrinho. E aí, imagina como é rico trabalhar isso em sala de aula, né? Já que nós estamos falando aqui para um público também de letras. Como é rico mostrar isso para o aluno, como é rico levantar cores, levantar questões com os alunos. E uma questão que eu também levanto agora, vocês percebam que em todos os quadrinhos, menos o último, esse pontilhado toma conta dela. Toma conta da cena. É como se tivesse algo que encobrisse ela, que tivesse esse véu, vamos dizer assim, né? Que ela tá deitada, tem o pontilhado. Ela tá em pé, também tem um pontilhado. Ela vai na rua, também tem esse pontilhado. Mas quando ela tá lendo, não tem esse pontilhado. Por quê? Então fica essa questão também. Por quê? Por que desaparece esse véu, essa questão mais nublada, mais duvidosa? Por que isso se dissipa quando ela pega o livro, quando ela pega os quadrinhos, quando ela lê, certo? De certa forma, podemos dizer que isso ela se desnuda, né? Ela se limpa dessa névoa, dessa nuvem, né? Até que os pontilhados aqui são pretos ou azul escuro. Então, vejam bem como esse efeito gráfico também produz um sentido. Por que só no último quadrinho esses pontilhados não estão sobre ela, sobre o corpo dela? Estão atrás dela, certo? Caroline. Oi? O Lucas Paz acabou de falar uma coisa que é fundamental. O desnudar, tirar este véu, tem a ver com a questão da leitura liberta, né? Ela é libertadora, né? Uhum. É exatamente isso. Ao ler, a gente descobre o mundo e, principalmente, primeiramente, você se descobre, né? Você se conhece, você começa a fazer contatos com um mundo que você desconhecia, até mesmo dentro de você. Então, eu converso isso muito com os meus amigos, essa questão, como a leitura modifica a vida, né? Como a leitura, ela traz um novo olhar, como você deixa de ser quem você era depois que você começa a ler, você começa a se aprofundar na leitura. É muito importante mesmo, é muito interessante isso. Bom, continuando então essas questões teóricas, ao interpretar a imagem pelo olhar e não através da palavra, aprende-se a sua matéria significante em diferentes contextos. Então, nós temos aí uma diferença entre analisar a imagem e analisar o verbal. Como os dois se coadunam, se relacionam em determinados contextos. Então, o resultado dessa interpretação é a produção de outras imagens, de outros textos, produzido pelo espectador, pelo sujeito que lê, né, a partir do caráter de incompletude inerente, eu diria, à linguagem verbal e não verbal. Então, nós temos a relação, para mim, e que teoricamente, também pessoalmente, essa questão de que a imagem e o verbal e o não verbal, eles se dão em tensão, eles estão em tensão e estão em incompletude, eles se dão num caráter de incompletude. Desculpa. Porque nem a imagem completa o verbal e nem o verbal completa a imagem. Os dois precisam coexistir para
provocar determinados efeitos de sentido. Os dois precisam estar ali, ou às vezes só a imagem por si fala, ou só às vezes o verbal tem mais peso, produz mais efeito de sentido naquela história em quadrinho, naquela comic, naquele mangá. Então a gente tem que tratar, eu sempre trato isso, a imagem como uma incompletude. A imagem tem esse caráter de incompletude, certo? Quando se recorta pelo olhar, um dos elementos constitutivos de uma imagem produz-se outra imagem, outro texto, sucessivamente e de forma plenamente infinita. Então, quando você lê uma história em quadrinho, um mangá, uma comic, você lê essa imagem e você produz outra imagem para si, e projeta isso na sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor e que convivem com você. Então, quando você vai lendo e vai produzindo sentidos e criando sentidos com a experiência de vida que você tem, com as músicas que você escuta, com as leituras que você já fez, com as pessoas que você convive, com o que você traz da sua infância até hoje, então você produz um efeito de sentido que outra pessoa pode não ter produzido, e como essa imagem, ela impacta e transforma a sua vida. E como você aplica essa transformação para a vida cotidiana. Certo? Esse quadrinho, então, é um quadrinho dos quadrinhos ácidos, que é a infância moderna, do Pedro Leite. Então, aqui ele vai fazer essa ironia mesmo, como o título é Quadrinhos Ácidos, ele levanta essa questão. O que é a infância, né? Bom, no primeiro quadrinho nós temos um menino com os carrinhos ali brincando, depois no segundo quadrinho, ele tá ali, briga, guerra e tal. Ele tá ali brincando com os bonequinhos. No terceiro, ele tá jogando bola. No quarto, ele tá empinando uma pipa, né? Lá na cidade que eu fui criada, a gente tinha muito isso, vivia muito solto, então tinha muita liberdade, tinha muito espaço, morava no sítio, empinava pipa, brincava de bola, brincava de bets e tudo isso. Então aqui ele tá retratando essa infância, né? No outro quadrinho, no quinto quadrinho, ele tá ali com um Lego, né, montando. Quem nunca teve um Lego, né, gente? Montando ali um castelo. No outro quadrinho, ele está brincando com um cachorrinho, ó, todo feliz, o cachorrinho abanando o rabo. Vocês podem ver os recursos ali gráficos, né, do movimento. Ele está feliz, ele está rindo, ele é saudável, ele está ali brincando, curtindo. No outro quadrinho, no antepenúltimo, ele está puxando um caminhão, ele está brincando ali com o caminhãozinho dele, ele está feliz, ó, a língua dele está até para fora, ele está animado. E então vocês percebam que até aqui não temos texto verbal, nós temos imagem. A imagem está falando aqui que nós podemos entender isso, que ele está brincando, ele vai ali. Tem a bola, tem a pipa, você já se identifica, fala, minha infância foi assim. Mesmo se a gente não tivesse visto o título, certo? Minha infância foi assim, eu brincava de carrinho, brincava de bola, empinava pipa, brincava de construir castelos com Lego, tinha um cachorrinho, ou tinha um gatinho, brincava. E no último quadrinho vem todo o sentido, né? Vem toda essa ruptura que o autor quis fazer. Aquele Pedrinho é meio esquisito, né? E aí e aí a gente pensa assim, tá, mas esquisito por quê, né? Então aqui rompe, porque o natural para essas crianças, hoje, na infância moderna, é estar conectadas a aparelhos eletrônicos, é estar conectadas a redes sociais. Então, aqui, trazendo esse sentido do que o autor quer levantar como crítica social, é de que hoje as crianças não brincam mais como antigamente. Por isso que o título também vem trazer esse sentido de infância moderna. Como é a infância moderna? A infância moderna é o último quadrinho. São as crianças no tablet, no computador, no celular, jogando. Então, essa infância antiga, vamos dizer assim, entre aspas, para eles é considerado assim, ele é esquisito. Pedrinho é esquisito porque ele não tá com o celular na mão, ele não tá jogando aqui com a gente, ele fica brincando com o cachorro, ele fica empinando pipa, ele fica montando Lego, jogando futebol, isso não é normal. Pedrinho não é normal, não.
Então, vocês vejam que tem uma inversão de valores aqui também. O que era para ser natural das crianças, né? As crianças explorarem o ambiente, explorarem as opções de ser criança mesmo. Hoje nós vemos, infelizmente, muito isso dessa conectividade exacerbada, né, nas redes sociais e o contato com jogos e internet e afins. Bom, mais uma questão teórica em relação a isso. Então, percebam que eu estou intercalando as questões teóricas com a análise, certo? Há uma relação de complementariedade e de incompletude e de contradição entre verbal e a imagem e não de superioridade. Então, eu já havia dito isso, que não há uma relação de superior, não é que a imagem é superior ao texto verbal, e nem o texto verbal é superior à imagem. Por muito tempo, a escrita foi sim considerada superior que a imagem só como um acessório, a imagem só para compor uma ideia. Hoje não temos mais essa visão, principalmente por essa abordagem da análise do discurso, em que a imagem significa, a imagem fala. Então, vocês podem perceber aqui, isso aqui é um quadrinho do Yehuda e Maya Devir, que eles tanto escrevem quanto eles mesmos ilustram as histórias dele, e eles é uma comic porque eles resolveram retratar a vida de casado deles, o dia a dia, o cotidiano. E aqui eu trouxe essa comic porque eu amo todas as comics que eles desenham, eu acho muito interessante, é bem pós-moderno também, traz essa relação da vida. Então, aqui a gente tem Put Me Down, I Can Work, que ela diz, me coloca no chão, eu posso trabalhar. E se a gente tivesse só o texto verbal, o efeito de sentido não seria o mesmo, não teria o mesmo efeito de sentido quando a gente tem a relação com a imagem, né? Se a gente tivesse só assim, me coloca no chão, eu posso trabalhar, bom, a gente poderia pensar vários contextos para esse enunciado. Mas quando a gente tem a relação do texto verbal com a imagem, nós percebemos que elas se dão nessa relação de complementaridade, de incompletude e não de superioridade, certo? Então, vejam que o Yehuda tá cheio de papel, tem o recurso gráfico na cabeça dele, o olhar dele, a expressão dele de você tá em muita condição, sim, de trabalhar. E ela toda caída, né, o cabelo desgrenhado, que mostra justamente isso, o rosto dela um pouco mais escuro do que o resto do corpo, que provavelmente indica um estado febril mesmo. Ali tem o termômetro que tá caindo, né, aqui ele tá caindo no chão, ela com os papéis na mão, vocês vejam que o papel tá pingando, escorrendo aqui, e olha o tanto de lencinho que tem aqui também, que nós podemos perceber na própria coberta dela, na própria roupa dela. Então, essa sátira, né, é um humor aqui bem, bem forte em relação a isso, que é engraçado, que nós lemos assim e a gente dá risada, porque você não está em condições de trabalhar, mas ela quer trabalhar de qualquer forma. E ele assim, não, meu Deus, você não está falando isso, né? Perfeito. Então, há muito tempo a imagem vem sendo estudada a partir dessa transcrição do verbal e não como uma materialidade significativa por si só, na sua totalidade. Desse modo, não ocorre a discussão da usualidade da imagem, nem as possibilidades de interpretação da imagem de modo social e histórico. Então, não adianta trabalhar a imagem pela imagem, trabalhar a imagem só como um adereço, como acabou a tarefa, lê aí um gibi, não vamos discutir, não, é só para você, não importa. O que importa é o texto, copiado, quadro, ler texto escrito, a imagem é coisa de criança, quadrinho. Nossa, quanto eu já ouvi isso? Quadrinho é coisa de criança. Não é. É claro que nós podemos usar os quadrinhos para trabalhar em sala de aula com os adolescentes, mas também podemos usar para trabalhos em faculdades, para fazer TCC, dissertação, tese, porque os quadrinhos, gente, realmente, não podemos reduzir os quadrinhos a isso, né, a cômica, os quadrinhos e o mangá, como se fosse só uma coisa para criança, infantil. Até porque tem contextos que a criança não vai entender como a gente entende, certo?
E é essa questão mesmo, não trabalhar a imagem pela imagem, mas trabalhar a imagem nesse sentido social, nesse sentido histórico. Então, qual a relação histórica que nós temos aqui, né? A mulher que está sempre trabalhando, ela está sempre se dedicando ali, mesmo doente, ela vai cuidar. Se os filhos precisarem de alguma coisa, ela vai dar um jeito de fazer. E ela se nega ali a parar mesmo de trabalhar. Então, a gente vê muito isso, a questão histórica aqui. Aqui também é outra comic deles, do Yehuda e da Maia, que eu fiz uma análise dessa comic no meu canal, no site, que é uma análise bem rápida, assim, de 10 minutos, mas é bem interessante também. A imagem, então, ela tem ela vai se materializar no discurso e ela vai reivindicar essa condição de processo sócio-histórico ideologicamente construído. Então, não meramente como um produto. Então, a imagem, mais uma vez reforçando, a imagem não é meramente um produto. Isso é necessário levar em conta que ler significa saber que tanto o sentido pode ser outro, quanto o sujeito não tem controle pleno dos seus sentidos, e entender que a linguagem ela serve tanto para comunicar quanto para não comunicar. Então, essa é uma das principais questões. Ao ler, principalmente aqui falando dos quadrinhos, comics e mangás, nós temos que ler sabendo que o sentido sempre pode ser outro. E que a imagem ela serve tanto para comunicar quanto para não comunicar. Então aí entra a questão do silêncio, né? O que está dito no silêncio? Aqui essa charge mesmo, ela não tem nenhum texto, mas o que efeito de sentido ela provoca? Como o silêncio dela significa tanto para a gente? Como essa imagem significa, certo? Bom, então vamos adentrar a análise por conta do tempo. Nós temos tempo ainda, pessoal? Não, já estamos com o tempo esgotado. Posso só passar mais uns 2? Passe principalmente aqueles mais estéticos, bonitos também, que Tá. são inovadores, eu acho que é muito legal. Tá, tudo bem. Bom, então eu vou adiantar aqui. Eu trouxe aqui, eu posso também disponibilizar esses slides depois, essas análises sobre como a gente compõe, como a luz e sombra são importantes nos mangás, como esse close nos personagens são importantes, como esses recursos gráficos... Oi? Caroline, essa Oi? parte é fundamental, pode falar. Vamos lá. Tá. Bom, então como que nós temos essa questão da luz e sombra nos mangás, né? Vocês podem perceber que nesse terceiro quadro, o personagem aqui, como nós temos esse close no rosto dele, que trabalha com ele tá nervoso, ele tá estressado, e juntamente com a imagem aqui desse segundo quadro, desse terceiro quadro, desculpa, nós temos o negrito que vem reforçando essa raiva dele, que vem reforçando essa fala dele, os vincos, os traços feitos no rosto do personagem, como isso também pesa na questão dele estar extremamente estressado, porque a sopa não tinha peixe em espiral, é uma coisa muito importante, essencial. Então, assim, percebam também que ao lado desse quadro do mangá, a gente tem esses traços que vão dar a ideia de movimento, porque ele se levanta, então ele se projeta para frente, então nós temos essa ideia de movimento. No outro quadro, nós temos como os traços representam a velocidade dele girando ali, né? O hashi para poder dar essa espiral na água, e como depois com esse olhar de cima, com a câmera capturando em cima, como ele está satisfeito, nós podemos ver pela curva do rosto dele, que ele está esboçando um sorriso, olhando para a espiral, e o verbal vem confirmando isso, ele ficou satisfeito de ter feito esse espiral. E no último quadro, na última vinheta aqui, nós temos o close, de novo, da espiral, né? Porque isso quer ser enfatizado. Então, percebo que
quando nós temos isso no mangá, isso tem importância, isso quer ser enfatizado, porque quer passar um determinado efeito de sentido, quer provocar determinado efeito de sentido. Então aqui continua, né, esse mangá é o Uzumaki, do Junji Ito, é um mangá bem interessante, bem surrealista. Também aqui a gente trabalha com luz e sombra, a gente percebe a luz e a sombra, né, o cabelo do personagem na cor preta, como destaca, né, o olhar chama. Nós temos esse ângulo de visão superior chamado de plongée, em francês, que é essa visão de cima, que faz com que o personagem seja focalizado de cima, faz até com que ele seja não tão focado, mas que foque mais na cena como um todo. Então, percebam que como é composto essa gana dele pelos espirais, que ele precisa dos espirais, como isso está sendo retratado também pelos ângulos que a câmera faz, né, pelos ângulos que ele desenhou isso, como que esse riso dele, esse contentamento dele se expressa através dos traços, das falas, né, através dos recursos gráficos que se apresentam mesmo. Vocês podem ver que nesse segundo quadro aqui nós temos uma expressão em japonês que eu não vou saber dizer o que significa e não foi traduzido. Então aqui é aquilo que eu falei da transcriação, de ter essa falha do sentido que nós produzimos um outro sentido mediante a isso. Bom, aqui você pode pensar assim, não, para esse símbolo aqui eu vou dizer que ai, que maravilha, né? Uma expressão de surpresa, uma expressão de aconchego, estou entrando na água que eu fiz o espiral. E como a água para cima, né? Como a água espirrando, tem os traços que vão mostrando essa água que espirra. Essa personagem que ao longo da trama, ela nunca acha que tem nenhum problema, ela acha que está tudo sempre super bom e ela continua acreditando que não está acontecendo nada de errado na cidade. Então pode ver como ela apresenta, os traços vão apresentando essa expressão mais contida, que mesmo ela rindo, ela fica assim, né? Ela não fica tão à vontade, rindo, não é um sorriso espontâneo e aberto, e logo após ela já faz uma expressão neutra, então ela passa de uma expressão para outra rapidamente, por não acreditar nessa situação, por achar que é brincadeira e que ela pode rir, certo? Aqui eu trouxe uma proposta que nós podemos trabalhar com a questão da variação linguística, que é o Chico Bento, o famoso Chico Bento, que ele traz essas, né, esquisito, que sai, né? Então, nós podemos trabalhar isso em sala de aula com a variação linguística, dá para fazer um belíssimo trabalho, seja por sequência didática, seja pela análise do discurso, seja pela perspectiva bakhtiniana, enfim. Aqui também trago um quadrinho bem recente também do Pedro Leite, que vai falar sobre essas questões das redes sociais, como os super-heróis seriam nas redes sociais, como o super-homem seria, como o Homem-Aranha seria. Então, vejam só ali o Homem-Aranha, mais um trabalho bem feito, e o uso de um emoji para representar que ele conseguiu ali cumprir a missão do dia dele, né? A mulher gato sendo recebida em casa pelos gatos, meus amores, S2, que representa, o emoji representa coração, a hashtag ali da Mulher Maravilha, né, amo muito a minha amiga, a minha inseparável amiga, hashtag partiu balada, o Batman e o Robin ali, né, família não é só homem e mulher, hashtag mais amor. Então, é bem interessante como tem também as críticas associadas a isso socialmente, principalmente nessa questão do Batman e o Robin, né, como isso é posto no quadrinho, e como os sentidos aqui como nós temos vários efeitos de sentido sendo gerados. E por fim, pessoal, para finalizar, como eu já extrapolei o tempo, é sempre aquilo, né? A gente sempre acha que vai dar tempo, mas acaba que são tantas coisas para falar que fica corrido. Esse quadrinho é o último quadrinho que eu li recente, que é Floresta dos Medos, escrito por Emily Carroll. Ela foi ganhadora do prêmio Eisner recentemente, por melhor quadrinho já relançado, já feito.
E o que eu acho sensacional nesse quadrinho, esse quadrinho me ganhou porque ele rompe com essa estrutura dos quadros, ele rompe com essa estrutura canônica de ter os quadrinhos, de ter as vinhetas. Então, a Emily, ela consegue brincar com isso, ela consegue trazer essas cores. Então, vejam. Então, ela viajou por uma estrada escura e solitária. Então, vejam que está pegando um plano aqui, um plano de cima, né, da câmera, não é um enfoque geral da situação. Ela viajou por uma estrada escura e solitária e chegou a uma mansão pálida e colossal. Então vejam que essa mansão não está numa posição linear, ela está deslocada, ela está um pouco torta, vamos dizer assim, porque dá essa ideia de movimento também, essa ideia do caminho, que o caminho ali que ela vai percorrer não é um caminho linear, certo? Dá para trabalhar também as questões dos adjetivos. Quantos adjetivos nós temos aqui? Estrada escura, estrada solitária, mansão pálida, mansão colossal. Então, como esses adjetivos também provocam certos efeitos de sentido que com a imagem são corroborados. Olha que mansão mesmo pálida e colossal, como está escrito. Ela é grande, tem uma fonte. Essa fonte, ao mesmo tempo que nós pensamos que era uma estrada, também pode ser a fonte jorrando para esse caminho. Então, são vários sentidos que são mobilizados nesse quadrinho. Aqui eu trouxe uma outra história que, se eu não me engano, o nome é As Mãos de uma Moça São Fria, em que ela vai fazendo os closes nas cores quentes, que é a cor amarela e a cor vermelha, e que também remete a essa questão do sangue, a essa questão de como tá os dentes ali comendo essa carne vermelha escorrendo, como isso traz essa questão, ai, que terror, assim, que estranho, que medo. Você associa isso com o terror, até porque esse é um quadrinho de terror, basicamente. Então, vejam como as cores quentes estão muito presentes aqui. O vermelho e o amarelo estão compondo basicamente toda a página. Nós temos esse plano de detalhe também, o close, né? E também temos esse plongé, que é quando a câmera ali, quando o desenho é feito com esse distanciamento da carne ali, que a gente pode ver de cima, certo? As expressões, os traços, vejam que os traços rompem também com esse traço mais canônico dos quadrinhos. Essa imagem eu amo, porque além dela trabalhar com essa luz e com esse ângulo de visão, que também é um plongé, que a gente vê a imagem, a personagem está bem pequena em relação à parede, porque nessa situação a parede tem mais peso, ela vai ter um sentido maior, porque ela vai procurar alguma coisa na parede. Vejam as cores também, aqui tem um contraste do vestido dela amarelo com detalhes vermelhos, contrastando com essa parede azul, que é uma cor fria, uma cor que traz uma soturnidade, vamos dizer assim. Perceba que o vestido dela também tem os mesmos traços da parede, é como se ela tivesse relacionado essa parede, ela tivesse pertencendo também a essa parede. Nós temos, na sequência dela, de frente a essa parede, nós temos os closes no rosto dela, primeiramente, ela observando sem muitas expressões faciais. Não tem expressões faciais, tem um close ali na boca dela, no nariz dela. Nós temos esse quadrinho totalmente desconstruído da ordem comum dos quadrinhos, que novamente o azul vem compondo, trazendo essa questão mais sombria, mais fechada. O machado em preto também, que vai contrastar com esse vermelho, que é uma cor quente, e ela vai batendo esse machado na parede para abrir a parede. Então vejam assim, olhem a sequência que está sendo estabelecida, né, do machado na parede, aí corta, e aí vem de novo o azul com o buraco, e vejam só o final dessa página, o close que é dado nos olhos dela, e o blush dela ali, ou ela corada, que indica essa surpresa, meu Deus, estou surpresa, o que aconteceu? Então, esse olhar dela bem marcante, com um traço preto em cima, que também gera esse efeito de sentido.
Essa aqui também faz parte desse livro, que quando eu olhei pela primeira vez essa sombra, eu pensava que era só um giz, assim, era só uma sombra borrada, mas olhando melhor, inclusive hoje, eu percebi que são braços, né? Então, na verdade, é como se tivesse um corpo atrás dela, de sombra, e que abraçasse ela, e que contrasta com esse fundo preto, e com esse espírito branco, e a roupa dela em azul também, que é uma cor, de novo, a autora trabalha muito com essas cores soturnas, essas cores mais frias e fechadas. O rosto dela não tem rosto, a representação do rosto dela é preto, é riscado, é como se ela não existisse, a alma não existisse, a alma fosse assombrada mesmo, tomada por espíritos. Então, como isso é representado, é muito interessante, é um trabalho fenomenal dessa autora, Emily Carroll, desconstruindo mesmo, trazendo o quadrinho para um âmbito pós-modernista, para um lugar do pós-modernismo, em que nós estamos rompendo aí as barreiras desse quadrinho mais linear. E aqui, como uma finalização, já extrapolei o tempo, obviamente, mas só para passar para vocês essas imagens, que é uma história da Chapeuzinho Vermelho, recontada como se fosse mesmo uma paródia da Chapeuzinho Vermelho, recontada por Emily Carroll, em que ela fala que a menina saiu, ia encontrar a mãe, ela foi passeando pela floresta, o sol se pôs, os vagalumes pontilhavam o ar, a noite esfriou, ela apreciava o aroma das flores, rainha da noite. Ela passa novamente pela cor azul, que era uma bela noite, foi uma boa caminhada, veja esse contorno, veja ela bem pequenininha lá ao longo da estrada, se projetando para o caminho, seguindo o caminho delineado. E depois ela chegando em casa, veja como as cores já mudam, são cores mais quentes, cores de aconchego, que é a casa da mãe dela. Ela já fica, você veja que mostra a expressão facial dela, que até então foi mostrada apenas de perfil, de relance. E ela vai dormir e pensa, né? Que bela noite, que bela caminhada. Eu sabia que o lobo não me encontraria. E vem na janela uma voz e diz para ela: mas você precisa viajar pela floresta de novo e de novo, disse uma sombra na janela. E você precisa ter sorte de evitar o lobo todas as vezes. E a segunda, e o final da história, o lobo diz, que é só essa sombra delineada, o lobo diz: mas o lobo só precisa da sorte de encontrá-la uma vez. Então, tem como ela desconstrói também o lobo, como ela faz o lobo, o contorno do lobo como se fosse uma fumaça vermelha saindo da boca dele, os dentes extremamente grandes. E eu deixo assim, instigo vocês com essa história aí do lobo, uma paródia, que o lobo só precisa ter a sorte de encontrar a Chapeuzinho uma vez e que ela precisa fugir várias vezes. E finalizo aqui a minha fala. Aqui tem as referências. Eu gostaria de agradecê-los pela paciência, por terem ouvido, por terem acompanhado, por terem feito perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Caroline, não vai embora agora não, porque nós temos algumas perguntinhas aí que o pessoal fez e eu queria passar para você. Adorei aí o finalzinho colorido também. Ótimo, surpresa. Surpresa, sim. Vou sair aqui. Foi ótimo. Então é assim, o Lucas Diniz, ele fez a seguinte pergunta: hoje em dia, existem várias adaptações de obras clássicas em versões em quadrinhos. Essas adaptações são boas para usarmos em sala de aula, especialmente no ensino médio? Olha, Lucas, com certeza. Principalmente as adaptações de Machado de Assis,
né, Dom Casmurro, nós temos aí adaptações de Anne Frank, né, o Diário de Anne Frank, eu acho que é muito válido, até porque a linguagem, não que a gente não deva ler Machado de Assis, um grande escritor da língua portuguesa, né, da literatura brasileira, um dos maiores, mas de repente para a idade essa linguagem ela é um pouco inacessível e ela pode ser introduzida de uma outra forma inicialmente através dos quadrinhos. Tanto pela imagem, que chama mais a atenção do adolescente, da criança, quanto por ter uma linguagem mais acessível. É como os textos de Shakespeare, né? Que a gente também tem essas adaptações, e também temos resumos ou livros criados a partir das histórias de Shakespeare, que trabalha com a linguagem de uma forma mais acessível a todos, né? Isso, e é uma polêmica, né? É porque a questão de que a gente coloca o quadrinho antes da obra ou depois da leitura da obra literária na escola, né? Certo. Então, eles são até complementares para a gente poder trabalhar nesse sentido. O César Pedroso de Araújo, ele pontuou o seguinte, voltando para as histórias em quadrinhos brasileiras, eu gostaria de saber como as pessoas reagiram quando Maurício de Souza publicou a sua primeira história sobre a Turma da Mônica. Você consegue trazer essa questão histórica tão específica? Olha, tão específica assim, eu não me recordo, né? O que eu li e tenho lido é que desde da aparição ali de Menino Maluquinho e a Turma da Mônica sempre já caiu no gosto popular mesmo, já começou a ser lido, hoje em dia a gente também tem até essa assinatura da Turma da Mônica, né? Que você pode assinar e você recebe mensalmente. Então, sempre, o Maurício de Souza sempre teve uma boa recepção. Eu não sei dizer agora especificamente a primeira, mas nós sabemos que desde quando ele começou a produzir Turma da Mônica, teve uma boa aceitação e uma boa recepção, e continua até hoje, com certeza. Até porque ele trouxe uma estética diferenciada, não é isso? Exatamente. E aproximou a questão da vivência da criança, com uma estética simples, mais simples nos Exato. traços. Muito legal. Olha, nós tivemos uma série de comentários, né? Uma série de comentários bastante elogiosos, Caroline, sobre a importância dessa abordagem que você trouxe, da leitura do não verbal, que muitas vezes as pessoas acabam passando desapercebido porque não tiveram um letramento visual, né? E é um sentido de uma leitura específica, né? Da relação da imagem com o texto, né? A Gabriela Souza colocou o seguinte, né? Fazendo um comentário: estamos na era da imagem, mas de uma imagem efêmera que ganha atenção de 3 segundos na rolagem da tela. Muito importante esse trabalho minucioso de análise da imagem, muito bom, porque diante dessa rolagem toda, né, quer dizer, tem toda uma significação, tem todo um processo ali atrás, e que às vezes não se capta, né? Exatamente. Então, é fundamental. E a Eva tinha comentado também que ela trabalha com os quadrinhos na biblioteca, aquela sala de leitura, e que também dá muito certo. É um trabalho que ela queria expandir, né? Então, foi muito interessante. Tem algumas outras questões sobre a problemática das adaptações, né? Porque é uma questão delicada, porque é importante fazer adaptação, mas às vezes muitos adaptadores não conseguem ter o conhecimento da literatura, por exemplo, para passar para os quadrinhos. Ou eles são de literatura e passam para quadrinhos, ou eles são da parte de desenho e se apropriando da literatura, o que também é um problema. O Diego fez um comentário, né, que o tradutor de história em quadrinhos
mangá, ele tem liberdade, na verdade é uma pergunta, liberdade de adequar a linguagem usada, no caso o texto, né, para que faça sentido para o público? Isso no caso nacional, né? É uma pergunta. Bom, nesse caso, a gente sabe que a tradução, ela respeita algumas regras, algumas normas. Você tem que ser fiel ao texto a ser traduzido, né? Se ele está em japonês, você tem que ser fiel, mas como eu disse ao longo da exposição, não há, nem sempre há expressões que são fidedignas ou que são extremo, que são você tem que achar um sinônimo. Não há como você usar aquilo de uma forma, perdão, não há como você usar aquilo de uma forma literal, porque não há uma correspondência das línguas, né? Assim como nós temos em inglês alguma palavra e em português nós não temos essa expressão. Então, tem que tomar assim esse cuidado, como traduzir de uma forma que tenha verossimilhança, né, com a história original, com certeza. Isso. E o Murilo, ele perguntou, né, professor Murilo, quem é o público de mangás no Brasil? É adulto ou adolescente? Eu acho que os dois. Eu acho que tanto o adolescente hoje, a criança, está lendo mangá, quanto o adulto também está lendo muito. Então, como eu disse, o Brasil é o 8º país que mais lê mangá. Então, tá diluído entre crianças, adolescentes e adultos, com certeza. Tá ótimo. Caroline, eu queria agradecer demais, demais a sua presença. Eu acho que enriqueceu demais, abriu horizontes para as leituras possíveis, né? São leituras de mundo, né? Para uma atenção especial para essa problemática, ou essa possibilidade que os quadrinhos, a imagem, traz nessa relação com o texto. Ainda fica muita coisa para a gente conversar, né? Inclusive nas relações da construção do efeito de sentido a partir da estética utilizada, né? O pessoal ali fez uma relação enorme, né? São conhecedores de mangás, de quadrinhos, né? E falaram inclusive sobre o mouse, e olha lá. Ai, que bacana! O mouse é fundamental, é um livro Sim. fabuloso, né? De certa forma, um dos precursores dessa estética mais elaborada, né? Então, eu só tenho a agradecer demais essa colaboração, já que colocaram que o Murilo deu um spoiler, sim, nós teremos uma outra live sobre histórias de terror e teremos também um evento sobre quadrinhos, mangás, graphic novel, tudo, comics, tudo. Né? Então, vai ser um evento diferente e você já está convidada, tá? Já está convidada. Gostaria de aproveitar, agradecer à instituição, agradecer também a todos os presentes e lembrar que se vocês gostaram, vem fazer letras, porque é a nossa área, tá bom? Caroline, quer comentar mais alguma coisa? Olha, Sônia, quero só agradecer a você, agradecer ao Murilo pelo convite, agradecer a todos que participaram, o comentário aí de Gabriela, tenho altas conversas com ela que são enriquecedoras, meus outros colegas que estão aí, as pessoas que eu gosto que estão aí, sintam-se abraçadas, muito obrigada por compartilharem comigo também essa minha paixão por história em quadrinhos. E a todos o pessoal de letras que assistiu também. E quem quer fazer letras também, esse convite que a Sônia fez também, eu recomendo, digo a vocês que façam sim, porque letras é um curso maravilhoso e está tão desvalorizado, né, Sônia? Assim, ninguém quer lecionar mais, mas o Brasil precisa
dos professores de língua portuguesa, porque nós precisamos continuar, principalmente com essa cultura de ler quadrinhos e resgatar mesmo esses conhecimentos que são fundamentais para a nossa vida e para modificar a nossa vida. Isso, para a gente modificar a nossa sociedade. Exato. Porque sem leitura a gente não liberta o sujeito, nós Exato. não nos libertamos, né? Muito obrigada, Caroline. Espero te ver logo, né? E voltando, processo seletivo pessoal, segundo semestre, né? Na FASB, a gente está esperando vocês com os braços abertos para mostrar esse mundo de leitura que a gente pode proporcionar. Tá bom? Muito obrigada, um abraço a todos vocês.